Bom, gente, vamos falar um pouco então sobre o básico de formatação de textos aqui. Eu vou então criar um novo artigo. Então eu vou colar esse texto aqui, tá? Bom, gente, aqui nós temos então o TinyMCE, que é esse editor de texto que é muito parecido com o Word. Tem algumas opções do Word, né? Logicamente não tem todo o poder que o Word tem, mas ele é bem parecido às coisas dele. Então você vai ter as coisas básicas aqui como negrito, itálico e sublinhado, e até o strike through, que é basicamente você pode, por exemplo, depois que escrever um artigo, tem parte do artigo que não vale mais. Ao invés de você apagar, simplesmente você pode usar isso aqui mostrando que essa parte não se aplica mais e tal. Então, nós temos também o alinhamento à esquerda, centralizado à direita e o justificado. Nós temos os estilos também, que simplesmente, por exemplo, deixam todas essa parte aqui que está selecionada em caixa alta. Nós temos os estilos, que você pode aplicar uma coisa diferente para cada um. Por exemplo, se colocar aqui em Caption, vamos clicar, por exemplo, aqui em Trocar Editor. Você vai ver, então, aí se você vier aqui embaixo em Trocar Editor, você vai ver que ele colocou um spam aqui, ó, Class Caption. Então, como vai ficar isso lá na nossa página? Vou colocar aqui, então, um título aqui, ó, iOS 7, e vou dessa vez escolher uma categoria. Então vou colocar aqui Gadgets, tá? Não vou colocar imagem dessa vez, vou salvar e fechar. Vamos ver como esse iOS 7. Eu vou colocar ele aqui como destacado também. Ele carrega a página então para mostrar que foi. Aí eu venho aqui na página inicial e vamos ver então. Ó, tá aqui o iOS 7. Vou clicar na notícia. Aí nós temos então o Styles. Esses Styles aqui, gente, se você selecionar só uma parte do texto, talvez ele não funcione muito bem, tá? Então o que você tem que fazer? Por exemplo, você seleciona um parágrafo inteiro, por exemplo, e vem aqui e coloca Caption, tá? Aí, ó, então isso aqui, você viu que mudou para Caption. Vou salvar aqui então, tá? Aí, olha só, você vai colocar ele aqui como destaque, sim, tá? E salvar de novo. Eu já fiz isso. Aí lá no iOS, lá na página inicial do seu Joomla, vamos para cá, ele vai aparecer aqui embaixo. Tá? Então, se você for aqui no próprio artigo, tá ok? Então, é melhor para um parágrafo inteiro. Aqui, nós temos aquelas configurações. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, novidades do iOS 7. Eu posso selecionar aqui, então, e colocar, por exemplo, como Heading 2, ou H2, que é mais conhecido. 2. E aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, essa parte aqui, em itálico. Olha só. Vamos destacar isso aqui com negrito e tal. Então, são coisas bem básicas. Aqui você tem lista numerada, increase indent. Por exemplo, posso colocar aqui essa opção e jogar um increase indent. Então, ele vai... O que é o increase indent? Ele basicamente vai afastar o texto da margem para mais ou menos dizer que ele é um subtexto desse aqui de cima e tal. É isso, mais ou menos. Então, isso aqui você vai desfazer, pode colocar um link. Então, aqui você pode inserir um link qualquer para uma página ou imagem, uma âncora, né, uma imagem e copiar a formatação, basicamente, tá? E aqui, gente, é o HTML. Então, ele vai carregar essa mesma página, esse mesmo texto, mostrando o HTML que foi colocado nele. Então, olha só, o caption aqui,
o caption que a gente colocou nesse primeiro parágrafo. Aí depois teve o outline aqui. Aí tem os rumores, onde estão os rumores aqui. Tá aqui, ó. Ó, você pode ver que essa configuração em HTML para afastar o texto daqui. Então, isso aqui é basicamente o código cru do que a gente fez aqui. Isso aqui é feito automaticamente. Então, automaticamente. Se você quiser editar diretamente por HTML aqui, você pode vir aqui embaixo e trocar o editor, que ele vai mudar do TinyMCE para HTML puro. Então você pode colocar o seu HTML aqui tranquilamente, tá ok? Então, vou trocar de novo e vou salvar e fechar o artigo. E aqui, vamos ver como é que ficou esse artigo. Então, foi salvo, né? Foi alterado. Aí pode ver que ficou aqui um subnível de texto, um subtexto, ou aumentou só o indente dele. Subtexto, ou aumentou só a margem que ele tem para a esquerda. Isso aqui a gente usa muito, na verdade, em programação, né? Se, por exemplo, você tem aqui uma função, o que vai ser executado dessa função, então a gente costuma fazer isso para dar uma hierarquia legal na programação, você entender o que está executando, ou o que está sendo executado, esse tipo de coisa, tá ok? Então, esse é o básico da formatação de texto, não tem muito segredo, a maioria aqui realmente é igual ao Word. Então, nós temos opções mais legais aqui embaixo agora. Por exemplo, nós temos artigo. Vamos supor então o Google, vou colocar aqui o Google para ser um link para um outro artigo que eu já tenha. Então eu vou clicar aqui, vou escolher um artigo que eu já tenho nessa janelinha, por exemplo, esse aqui. Ok, então isso aqui aí então o que eu faço? Eu seleciono, por exemplo, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Leia também o artigo, né? E eu vou colocar aqui então um link para o meu artigo que eu já escrevi aqui no site. Então aqui eu posso colocar esse link direto para os artigos que eu tenho. Ele vai me listar os artigos aqui. Ó, então eu vou colocar esse aqui, ó, que eu escrevi agorinha. Beleza, então é um link para um artigo nosso. Aqui a imagem nós já vimos, né? Você pode colocar a imagem. Quebra de página, então. Se eu colocar aqui, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse artigo em duas páginas, né? Título da página. Vou colocar aqui página 2. Título da quebra de página. Ok. Então eu vou salvar isso aqui para a gente ver como ficou, tá? Vou só salvar. Beleza. Vou aqui em iOS 7. Vou atualizar a página. Aí eu vou aqui, ó. Como esse é um artigo que não está em destaque, eu vou colocar em destaque também. Depois eu vou tirar, tá, gente? E vou salvar, né, de novo, para a gente visualizar ele. Ok. Então vai aparecer na página inicial. Eu vou aqui na Home agora. Ó, vai aparecer aqui. Google divulga. Ok, vamos lá. Não sei porque deve estar identificando como vírus isso aqui, gente. Mas tudo bem. Olha só o que aparece. Então já aparece página 1 e 2, né? Então o Google divulga e tal. Aí esse aqui é o link então para aquele artigo que a gente colocou. Aí aparece aqui, ó, Google divulga explicações para o Google Glass. Ele mostrou que é o mesmo título, continue lendo. Então, se eu clicar continue lendo aqui, ele vai me mostrar a segunda parte do artigo. Mas eu poderia muito bem, logicamente, colocar isso embaixo, né, cara? Mas eu poderia muito bem colocar isso mais embaixo, por exemplo. Aí então apareceu, gente. Você viu que a última coisa que foi colocada lá embaixo foi esse aqui, né? Antes da quebra de página. Foi justamente esse link para outro artigo. Então ele está aqui no final. Então aparece aqui na frente, ó, um link para a próxima página. Isso aqui é para o artigo anterior e não página, tá? Então para a próxima página está aqui e aqui tem um resumo da página.
Então você poderia colocar aqui também, ao invés de continue lendo, a gente poderia ter colocado página 2. Então, o que a gente pode fazer rapidamente? A gente pode colocar trocar editor. E olha aqui, página 2, continue lendo. Aí, ao invés de continue lendo, você pode colocar página 2. Olha só. Então, você vai salvar. E se eu atualizar isso aqui, aparece página 2 agora. Se eu clicar todas as páginas... Tá bem chato isso aqui, né? Vou ter que desligar esse antivírus. Ele mostra todas as páginas em um só. Então, isso aqui não é interessante, logicamente, para esse tipo de artigo pequeno, né? Ele não compensa, é muito pequenininho, você pode, logicamente, colocar numa página inteira. Mas se o artigo for muito grande e você achar que for cansativo, faça isso.